Então vamos ler Tiago 3. Vou começar aqui no versículo 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, capaz de frear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, nós conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se vira com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia? A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua, ela é posta entre os membros e ela contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Ela está cheia de peçonha mortal. Com ela a gente bendiz Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, pode de uma fonte, de um mesmo manancial, sair água doce e amarga? Pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte dar água salgada e doce. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós temos aqui nessa palavra toda a direção que nós precisamos, Senhor, para nos conduzir à eternidade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós agora uma sabedoria, Senhor, vinda do céu, para que a gente receba do Senhor o recado que nós precisamos receber essa noite. E que essa mensagem possa impactar nossas atitudes, para que a gente possa viver segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Gente, pode sentar. Ser crente, ser cristão, não é apenas ter uma religião. A gente tem um estilo de vida. Concorda comigo? Ser cristão não é escolher uma igreja, uma religião para seguir, mas é escolher um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida depende de atitudes diferentes. Um cristão, ele tem que ser percebido como alguém diferente. E no falar também, nós precisamos ser percebidos como alguém diferente. E eu quero falar com você aqui a respeito do poder que há naquilo que a gente diz. Quem acredita aqui que a palavra tem poder? Levanta a mão. Muito bem. Nós acreditamos que essa palavra tem poder. Mas a gente não considera isso na hora que fala. Na hora que a gente está falando, a gente não pensa no que fala. Você fala quando está com raiva, fala quando está nervoso, diz um monte de coisa que você não era para ter dito. Aí depois você se arrepende e parece que porque você se arrependeu, resolveu o problema. Você se arrependeu, mas a palavra já saiu da tua boca e o significado já foi sentido por alguém. Alguém uma vez contou que um amigo chegou para um outro e disse assim: rapaz, eu estou precisando desabafar. Tem uma coisa muito séria na minha vida e eu preciso contar isso para alguém. Eu não posso guardar isso só para mim, mas eu preciso de alguém que seja de confiança, que nunca vai contar isso para o outro, porque a gente vive numa cidade pequena. Se isso estiver no conhecimento das pessoas, eu não vou ter cara para olhar para mais ninguém. Aconteceu no meu passado, mas eu preciso contar. E aquele amigo, melhor amigo, falou assim: não, pode confiar em mim, sou seu melhor amigo. E ele contou para o melhor amigo o que aconteceu. Aquele melhor amigo tinha um outro melhor amigo. Aí ele falou: rapaz, eu vi um negócio, mas tão pesado, que eu preciso desabafar com alguém, mas tem que ser com alguém que eu confie, que não vai contar para ninguém. Aí ele falou: não, cara, pode confiar em mim. Contou para ele, desabafou para ele. Aquele melhor amigo também tinha um melhor amigo. Rapaz, eu ouvi um negócio do meu melhor amigo, sobre o melhor amigo dele, que, nossa, foi difícil demais, eu preciso contar. Eu sei que de melhor em melhor amigo, a cidade em 3 dias sabia. E aí, o primeiro que contou, ficou com um peso na consciência muito grande, porque partiu dele a história, né? E aí ele foi para o pastor. Pastor, ora por mim. Fiz isso, aquilo, outro. O pastor falou: tem problema não, nós vamos orar. Mas primeiro,
você vai fazer uma coisa para mim, vai pegar um travesseiro de penas, vai lá para aquele alto, aquele monte lá, na hora tal, que está ventando bastante, rasga o travesseiro e solta as penas. Ele falou, mas pastor, nós somos crentes, a gente não faz simpatia. Ele falou assim, fica tranquilo que não é simpatia. Depois que você soltar as penas, você volta para a gente orar. E aí, o cara foi, soltou as penas, falou assim, pronto, pastor, podemos orar agora? Ele falou assim, não, primeiro agora você vai fazer a segunda parte. Volta lá e junta as penas. Ele falou, não tem como, pastor. Como é que eu vou juntar as penas? Foi cada uma para um lado. Ele falou assim é a palavra. Depois que sai da nossa boca, nunca mais a gente toma ela de volta. Então, a gente precisa ter cuidado com o que fala. Porque você pode pedir perdão, o pedido de perdão tem um efeito muito grande, mas você já falou. E aquilo, muitas vezes, dói mais do que uma punhalada. Eu trato de adultos. Mas adultos que só têm problemas hoje por causa do que ouviram quando criança. Situações que viveram na infância. Se a gente pensasse melhor no que a gente faz, a gente ia curar pessoas. A gente ia evitar muitas dificuldades emocionais no futuro. E eu quero falar com você sobre o que a Bíblia fala do poder da palavra. No livro de Isaías 54 diz assim, o Senhor nos deu a língua do instruído, para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. Aqui tem um poder da palavra está aqui, sustentar o cansado. Isso significa que a palavra tem poder de lidar com o emocional da gente, de mudar as nossas emoções. Quem aqui já teve um momento difícil na sua vida, um momento onde você estava chateado, magoado, triste, deprimido, e aí você conversou com alguém, e a palavra de conforto daquela pessoa mudou o seu estado de ânimo. Quem já passou por isso? Pois é o poder que Isaías fala. Sustentar o cansado. Então, aquilo que a gente fala, muitas vezes muda a emoção de uma pessoa. Ela está desanimada, você consegue fazer alguém reagir com aquilo que você fala. Não foi um remedinho. Não foi uma coisa química, foi só uma palavra. Que mistério é esse? A palavra tem esse poder. E se tem esse poder, isso eu sei. Por que a gente não usa isso de uma maneira mais consciente? Porque do mesmo jeito que a palavra edifica, ela derruba. Assim como você levanta uma pessoa que está mal, você derruba uma pessoa que está bem. Certo? Às vezes tem pessoas que estão te contando um sonho, contam alguma coisa legal para você, entusiasmada com alguma coisa, você joga um balde de água fria, você também destrói. Às vezes a pessoa, na sua casa, sua mulher ou seu marido está animado, está bem, está tranquilo, vem aquele outro com uma palavra que fere, pronto, destruiu o ânimo de todo mundo. Não é assim, gente? Então, se a gente sabe que a palavra tem poder para levantar o ânimo, por que a gente não usa isso? Por que a gente não fala com as pessoas com quem a gente vive uma palavra de ânimo? Seu filho não pode ir para a escola sem uma palavra de reforço sua. Você pode chegar no seu trabalho e perceber alguém que está mais triste do que outro naquele dia, e você dá uma palavra de ânimo, você sabe que a sua palavra pode mudar o estado daquela pessoa. Você pode sustentar seu marido e a tua esposa com palavras que você diz para ele e para ela. A gente pode fazer isso. Por que a gente negligencia isso? Porque a gente não tem consciência desse poder que a gente acredita nele. A palavra é poderosa para mudar as emoções. Mas a Bíblia também diz o seguinte: a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que a palavra muda o físico. A palavra também mexe com o corpo da gente. Eu ouvi isso, a primeira vez que eu li na Bíblia, que a vida e a morte estavam no poder da língua, eu achei que era força de expressão. Porque eu pensei o seguinte: como que a palavra, que não é física, pode mexer no meu corpo físico, para ela matar e dar vida? Eu achei que isso era só uma maneira de expressar. Aí um dia eu li um livro de um médico americano, um oncologista. E ele contou uma história muito interessante que mudou a vida dele como profissional. Ele tinha um paciente de 60 anos em fase terminal de câncer. Esse paciente era de uma cidade do interior, muito pobre. E ele ficava sozinho numa cidade grande, num hospital, para se tratar. E ninguém da família podia acompanhar, porque tinha que ficar hospedado em um hotel e eles não tinham dinheiro. Esse homem ficava só. Ele via alguém da família uma vez por mês apenas.
O prognóstico daquele médico é que aquele paciente ia ter no máximo 30 dias de vida, ele estava no final. O médico achou uma injustiça, deixar aquele homem passar os últimos 30 dias de vida dele sozinho. E ele falou, vou dispensar esse homem, vou mandar ele para casa, ele vai morrer em 15 dias, mas ele vai passar 15 dias com a família dele, é mais justo do que eu segurar ele aqui por mais tempo. Chamou o filho, reuniu no quarto junto com o rapaz, com o senhor, e falou com o rapaz assim, leva seu pai para casa. Leva porque eu já fiz tudo o que tinha para fazer por ele, não tem mais nada a ser feito. E aí o paciente falou assim, ué doutor, calma aí. Na minha cidade não tem radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, nada do que eu faço aqui. Como é que eu vou para ela? Vou para aquela cidade? Aí o médico falou assim, porque a gente já fez o que tinha que ser feito. Não tem mais nada a fazer pelo senhor, pode ir embora. O paciente foi embora. Um ano depois, isso é um caso real, contado por um médico. Um ano depois, esse paciente liga para o médico. Doutor, a gente procura o médico em desespero, quando está mal, enche a paciência do médico, pede socorro, e quando a gente está bom, a gente esquece dele. Mas eu não vou esquecer do que o senhor fez por mim, não. Estou ótimo, e começou a dar as notícias. O médico ficou muito impactado. Levou, empurrou a conversa mais tempo para certificar que estava falando com aquele homem mesmo. E quando ele percebeu que era, ele com muito tato, ele falou assim, que bom, estou feliz que o senhor está bem, mas só me diz uma coisa, o médico estava muito curioso. Só me diz uma coisa, o senhor teve algum sintoma durante o ano? E o paciente falou, sintoma do que o senhor queria que eu tivesse? O senhor não lembra quando o senhor me mandou embora, não? Eu estava tão bom que o senhor dispensou o tratamento todo. Aquele homem entendeu errado a palavra do médico. Certo? Ele tomou posse de uma bênção que não foi dada. Entendeu, gente? Agora imagina você tomar posse de uma bênção verdadeira. Não é não? Aquele médico ficou muito mexido com essa história. E aí ele começou a mudar o jeito dele de lidar com os pacientes. A primeira coisa que ele fez, ele tirou a mesa que ficava entre ele e o paciente. Ele falou assim, relacionamento também cura. E aí ele começou, falou com a enfermeira, falou assim, ó, você costuma botar um balde perto do paciente quando toma quimioterapia e fala que ele vai passar mal, que ele vai sentir isso, isso aqui. Acabou, não fala mais nada disso. Só diz para ele que se ele precisar de ajuda, para te chamar. Mas que a maioria dos pacientes dormem quando estão na quimioterapia. A maioria dormia, gente. Fizeram um teste com 100 pacientes em fase inicial de câncer, deram soro, disseram que era quimioterapia. 40 perderam o cabelo. É a sugestão da palavra. Quando a Bíblia fala a vida e a morte está no poder da língua, não é força de expressão, é real. Você me entende? É muito forte, impactante isso. O que você fala mexe com o físico das pessoas. A gente tem que ter cuidado para falar. Eu falei isso uma vez, numa igreja lá na Ilha do Governador. E aí, no final, um rapaz me chamou e falou assim, Elizabeth, eu conheço, eu vivi isso aí ao inverso. E ele diz, minha mãe teve câncer, ele contando. Nós encontramos um médico cristão, um homem de muita fé. Ele não escondeu nada da minha mãe, mas ele disse para ela assim, a senhora tem um grande desafio, mas se a senhora quiser, eu estou junto com a senhora nesse desafio. Vamos brigar contra essa doença? E aquela mulher sentiu tanto o ânimo daquele médico, que durante 2 anos, só a família ali pertinho sabia que ela estava doente. Os amigos, as pessoas de fora, ninguém ficou sabendo. Ela não largou emprego, ela não mudou o estilo de vida dela. Ninguém ficou sabendo, porque ela continuou levando a vida normal. 2 anos depois, esse médico, tinha muito tempo que ele não tirava férias, só tirava feriado, poucos dias, estava cansado, resolveu tirar 30 dias de férias. E distribuiu os pacientes dele para os amigos, para cuidar naqueles 30 dias. Aquela mulher foi no médico substituto, levou o prontuário, entregou para ele. O cara leu tudo e falou assim, não estou entendendo nada. O caso da senhora é tão grave que a senhora já tinha que ter morrido há 2 anos atrás. Quando o médico voltou, o médico dela, ela estava em coma profundo, isso eu ouvi do filho dela. 2 anos, um médico sustentou com uma palavra positiva. Em menos de 5 minutos, um outro conseguiu matar uma pessoa.
Certo? A vida e a morte estão no poder da língua. E eu vou provar para você agora, para você não acreditar em mim, de que a palavra mexe com o seu corpo. Não vou matar ninguém. Fica tranquilo. Pelo menos não matei até agora. Se for aqui, vai ser a primeira vez, então vocês não levem em consideração, tá? Mas é inocente o que a gente vai fazer aqui. Eu só queria que você pensasse aí que você tem um limão na sua mão. Por favor, imagina um limão. Visualiza na sua mão um limão. Imagina que você está cortando esse limão agora. Agora, pensa que você está chupando o limão. Bem azedo. Até o último caldinho dele. Espreme esse limão todinho na sua boca. E fala para mim, quem sentiu que deu água na boca, levanta a mão. Pois é. A glândula que produz a saliva teve que trabalhar mais para produzir um limão que eu só falei. Mas ele nunca existiu. O apóstolo Paulo fala assim, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, nisso pensai. Por quê? Porque quando você pensa, você está fazendo um diálogo interno. É a palavra dentro da sua mente. É você falando com você mesmo. Se você vive falando coisas ruins com você mesmo, você está fazendo mal à tua saúde. Por isso, gente, que nesse período que a gente está agora, né, que já tem mais de um ano de pandemia, tem muita gente suicidando. Tem muita gente entrando em pânico. Tem muita gente com depressão. Tem muita gente com ansiedade generalizada, porque as pessoas não ficaram doentes por causa do vírus, mas ficaram doentes por causa do pânico, do medo, porque elas ficam falando o tempo todo para elas. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, o que está acontecendo? Eu vou ficar doente, eu vou perder isso, vou perder meu filho, vou perder... Esse diálogo com a pessoa, isso adoece. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, porque isso está contaminando você. Amém, gente? Vamos firmar naquilo que Deus prometeu. Eu sei que muitas coisas ruins têm acontecido. Eu sei que muitas pessoas têm morrido. Mas sabe o que eu acho engraçado? Sempre morreu gente. É ou não é, gente? Morre mais pessoas de acidente de carro do que de vírus. E ninguém deixa de viajar, porque... É ou não é? Alguma vez você viu? Você foi ver na televisão? Nossa, morre muita gente de acidente, não posso viajar mais não. Quando cai um avião, morre todo mundo, não posso entrar no avião. Não, amado. Deus está no controle da nossa vida. Vamos ter cuidado sim, vamos fazer o que tem que fazer sim. Mas não se mate de uma vez. Porque tem gente morrendo antes do vírus chegar. Certo? E aí quando chega, ela está tão desesperada que ela não consegue lutar contra ele. Então, em nome de Jesus, não deixe o medo tomar conta de você. Amém? A nossa vida está nas mãos do Senhor. Vamos fazer o que tem que ser feito, vamos ter consciência das coisas, vamos tomar a posição, mas não vamos nos matar de uma vez, certo? Muito bem, gente. Agora, como é que funciona essa questão da palavra no relacionamento com nossos filhos? Como é que funciona isso quando a gente conversa com a criança? Qual é a força que a nossa palavra tem? Gente, a criança pequena, ela entende tudo literalmente. Ela não entende força de expressão. Quando um pai fala para uma criança assim, menino, tem vontade de esmagar você, ela visualiza você esmagando ela. Eu vi um pai há pouco tempo falando assim, eu tenho vontade de jogar você no chão e pisar no teu pescoço. Ela visualiza isso. Eu tratei de um paciente uma vez, ele tinha 30 e poucos anos, já era formado, mas era uma pessoa problemática demais na vida, muito problemática. Ele não conseguia ficar com uma namorada que gostasse dele, que fosse de boa índole, ele só ficava com gente ruim, que causava problema para ele. Ele não conseguia parar em um emprego que fosse bom, ele só procurava coisa que era ruim. E aí o pai dele obrigou ele a ir para a terapia. E com muito custo ele me contou algumas histórias, e uma delas era essa. Diz ele que quando era pequeno, a mãe dele era muito nervosa.
E ela vivia dizendo para ele assim, quando ele fazia qualquer coisa normal de criança, gente, porque pelo amor de Deus, criança não fica apático o dia inteiro não, criança pronta, faz arte, movimenta. Se não fizer isso, não é criança, ou está doente, entendeu? E ele fazia o que toda criança faz, e a mãe irritada, nervosa, falava com ele assim, menino, uma hora eu vou pegar você e vou quebrar todos os seus dentes. Sabe o que ele imaginava, gente? O menino era pequenininho, ele imaginava, ele entrava para dentro do quarto dele, trancava a porta e ficava imaginando a mãe quebrando um dente e saindo muito sangue. Ele falava assim, eu via aquele sangue todo saindo. E como é que ela quebrava o segundo dente, sabendo que aquele primeiro saía tanto sangue? E ela conseguia quebrar todos os dentes, e ele ficava visualizando tudo isso. Sabe qual a conclusão que ele chegou? A criança chega à conclusão assim, ele não acha que você é ruim, ela acha que ela que é ruim. A conclusão que ele chegou foi, eu sou tão ruim, que eu desperto esse sentimento na minha mãe. Se ela tem coragem para fazer isso, é porque o que eu estou fazendo é ruim demais. Sabe o que aconteceu com esse menino? Cresceu e achou que não merecia nada. Cresceu achando que era tão ruim, que não pode viver com boa pessoa, não pode ter um bom emprego, não pode se relacionar com gente boa. A gente quer filho bem-sucedido. Quem quer filho bem-sucedido aqui? Pois é, você não pode jogar ele para baixo. Porque se você joga ele para baixo, ele vai ter que fazer uma força muito maior para levantar. Você que tem que levantar ele. Ele precisa acreditar que ele é bom. Se você quiser um filho bem-sucedido, ele tem que ter uma boa autoestima. Não basta ter um monte de diploma não, gente. Eu conheço gente que tem pilhas de diploma e não faz nada com elas, porque não acredita na própria capacidade. E eu conheço pessoas que nem têm estudo, mas acredita tanto que pode, que faz e realiza. É a confiança que muitas vezes a gente, como pai, mãe, avô, professor, a gente mina, a gente tira das crianças. Deus capacitou, Deus deu dom, talento, capacidade. Nós que amamos nossos filhos, por não saber, a gente mina isso. Por falta de informação, por falta de conhecimento. Eu lido com pais e mães hoje, que eu vejo barbaridade que eles fazem, não é por maldade, é porque não sabe. Então a gente precisa procurar saber, porque quando a gente sabe, a gente muda tudo. Eu falei uma palavra dessa uma vez numa igreja, lá na Zona Norte, no Rio. Fui para lá 1 ano depois, voltei. Aí quando eu voltei, um rapaz me chamou e falou assim, olha Elizabeth, eu quero dar um testemunho daquela palavra que eu recebi. Aquilo ali já me impactou, eu li o seu livro todinho, marquei ele todo, e eu quero que a minha família diga o que aconteceu comigo. Ele me levou para conhecer a mulher dele e os filhos dele. E eles foram testemunha. Aquele homem passou a ser um novo homem, um novo marido, um novo pai, um novo filho, um novo servo de Deus. Ele mudou da água para o vinho, porque ele foi impactado com coisas que ele não sabia que estava fazendo, que estava causando tanto prejuízo. É a consciência, você está me entendendo? Jesus fala o tempo todo que a gente tem que ser consciente. Jesus ia curar um cego. Gente, o que mais um cego quer? Quer ver. Mas Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Parece com a pergunta idiota, mas não é não. Jesus quer que você tenha consciência do que está fazendo, do que está querendo. A gente precisa despertar. Então, criança, quando você diz para ela uma coisa, ela vai entender aquilo. Minha filha, quando era pequenininha, falava para mim assim, ô mãe, onde você arruma tanta Bíblia? Eu falei, só tem 2. Ela falou, não, tem um monte. Porque todo final de semana você fala que vai pregar o Evangelho. Ela achava que eu pregava as Bíblias na parede. Entendeu? Então, gente, quando você chama a atenção de uma criança, que você fala para o seu filho assim, larga de ser burro, deixa de ser idiota, deixa de ser malandro, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser bagunceiro. Quando eu digo para uma criança, deixa de ser, eu estou dizendo que ela é. Se ela achar que ela é, querido, vai ser muito difícil mudar. Uma coisa é mudar o comportamento, outra coisa é mudar o que a pessoa é. Então, não faça isso. A autoestima de uma criança é formada a partir do que você fala para ela. Aí você pode dizer assim, então não posso corrigir? Pelo amor de Deus, pode e deve. Hoje a gente está numa geração, eu nunca vi tanto narcisista como eu tenho visto hoje. E a gente está numa geração formando narcisistas. Pessoas, crianças que acham que são o centro do universo. Que tudo gira em torno dela. Porque pai e mãe morrem de medo de corrigir. Então, você precisa e deve corrigir, mas é preciso ter sabedoria.
A Bíblia diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que é boa para edificar aqueles que ouvem. Amém, gente? Então, se aquilo que você vai falar edifica, beleza, não edifica, não fala. Jesus ensina como a gente corrige sem denegrir a imagem de uma pessoa. Porque quando você chama uma criança de idiota, de burra, de malandra, de isso, de preguiçoso, você está denegrindo, você está humilhando, você não está corrigindo o comportamento dela. Você está diminuindo essa pessoa. Jesus levaram uma mulher pega em adultério e queriam que Jesus consentisse no apedrejamento. Jesus falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Foi embora todo mundo. Ele virou para a mulher e disse o seguinte: vai e não peques mais. Não foi isso? Ele disse: vai e não peques mais. O que ele fez aqui? Ele separou a pessoa do pecado, certo? A pessoa estava livre, o pecado estava condenado. Então a gente fala do que ela faz e não dela. O dever de casa tem que ser feito até 5 horas da tarde, porque se não fizer, acabou o celular, certo? A lâmpada tem... Qual é a companhia elétrica daqui mesmo? A Light, né? É isso? Aí seu filho sai acendendo a luz todinha. Alguém já faz isso na sua casa, querido? Ou só na minha que fazia? Na sua também, né? Então, sai acendendo tudo, né? Aí você fala: menino, eu não sou sócio da Light, menino. Seu filho não entende sociedade, de administração, de contabilidade, de nada disso. Então é bobagem o que você está falando. Você está jogando conversa fora. Certo? Olha, a lâmpada tem que ser apagada depois que você sair do quarto. Uma vez um cara fez uma coisa muito legal. O filho queria um videogame. Ele podia comprar, mas ele reuniu a família e falou assim: ó, o videogame custa tanto. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, todo mundo, para a gente conseguir dinheiro para comprar o videogame. Qual é a economia que nós vamos fazer? A gente gasta tanto de luz, vamos ter que economizar tanto. A gente gasta tanto disso, vamos dar uma ideia aí. E botou os filhos para dar ideia, para ver o que fazia para comprar o videogame. Reuniu a família num objetivo. Ele podia dar o videogame, mas ele fez todo mundo caminhar junto em função de uma coisa. Aí as próprias crianças, quando o pai deixava a luz assim: pai, economiza a luz. Certo? Porque ele precisava de comprar o videogame dele. Então, tem coisas simples que a gente faz e a gente pode mudar muitas coisas. A gente pode falar do comportamento e não do caráter da pessoa. A porta da geladeira precisa ser fechada depois que abre. O refrigerante tem que ser fechado depois que bebe. Você fala da coisa e não da pessoa. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então, agora, a gente às vezes tem, por causa da nossa infância, por causa das coisas que já falaram com a gente, ou por causa da nossa tensão emocional, do nosso desequilíbrio, muitas vezes nós só chegamos para apontar um erro. A gente não chega para elogiar. A gente acha que se a gente corrigir tudo que a criança faz de errado, ela vai ser perfeita. E você fica só apontando defeito. Gente, quem só aponta defeito só derruba, não levanta. É muito ruim uma pessoa só ouvir que faz coisa errada. Um garotinho de 9 anos falou para mim uma vez, depois de uma palestra: tia, desisto do meu pai e da minha mãe. Já investi muito neles, estou desistindo. Falei: sério, filho, você investiu? Ele falou: investi muito. Faço tudo certo. Sou comportado, tiro boas notas, mas não adianta meu pai ficar procurando um troço errado para apontar. Ele não gosta de coisa de acerto, não, ele gosta de erro. Então, vou fazer tudo errado, aí eu chamo a atenção dele. Gente, apontar o erro só, você só degrine, você só humilha. Você precisa reconhecer o que faz de bom. Tem criança que chega com o pai, a mãe, mãe, tirei 9. Tinha que ter tirado 10, você vive para estudar. Mãe, tirei 10, não fez mais do que a sua obrigação. Misericórdia, como é que agrada uma pessoa, gente? Essa pessoa cresce se sentindo assim: não vou fazer nada, ninguém vai gostar de mim, porque por mais que eu faça, não é nada de bom, não consigo chamar a atenção de ninguém. Então, a gente costuma fazer isso. Olha,
Ser criticado o tempo todo dói, não é só para criança não, para adulto também, gente. O marido que só ouve crítica da mulher, ele também fica desanimado. A mulher que só ouve crítica do marido, ela fica desanimada. Todo ano ela passou a camisa do marido, botou lá bonitinha, ele tá, um dia ele chega, a camisa que ele queria não está passada, ele fala daquela que não passou. E das 364 passadas que ele encontrou todo dia? Não, essa ele não vai falar. Certo? É a mesma coisa, querido. Seu marido está lá, sustenta a casa, faz tudo direitinho. Um dia você não quer comprar um negócio, ele não pode, e você fala assim, também não tenho nada nessa vida. Poxa! Você vai olhar para aquilo que você não tem. A mulher cozinha. Quem cozinha aqui, gente? Quem faz comida em casa aqui? Agora, pensa uma coisa comigo aqui. Imagina que você faz a sua comidinha lá caprichosa, todo dia. Aí seu marido chega, aquele que não tem muito bom senso, né? Ele fala assim, essa gororoba de novo. Aí dá vontade, né? Desculpa, pastor, se você não vai gostar do que eu vou falar, mas dá vontade de falar assim, come hoje a gororoba da sua mãe. Não, gente. Porque é ruim, você todo dia tenta agradar e não consegue agradar. Certo? Agora, os maridos estão aqui, eles não são assim. São sábios. Aqui é diferente, viu, pastor? Por isso que eu dei o exemplo, porque eu sei que aqui é diferente. Os maridos daqui fazem o seguinte, ele chega em casa e fala assim, ô amor, estava doido para chegar em casa, porque ninguém cozinha tão bem igual você, viu? Agora me diga você, mulher, no outro dia, quando você for fazer a comida, não dá um compromisso de fazer bem feito? Dá o compromisso, querido. Porque quando você sabe que a outra pessoa tem uma expectativa boa em relação a você, você quer corresponder à expectativa. Com criança, a mesma coisa. Ela precisa saber que você tem uma boa expectativa em relação a ela. Mas cuidado para você não ter uma expectativa exagerada. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Tá? Meu filho, você é perfeito. Você não erra nunca. Você é o melhor filho do mundo. Eu me orgulho de você porque você não faz nada errado. Não faz isso, querido. Sabe por quê? Porque ele faz coisa errada. E aí ele vai ficar tentando esconder tudo de você, porque o dia que você vê um erro dele, você não gosta mais dele. Entende? Então, você reconhece o que faz de bom, mas não exagera. Não exagera no elogio também não. Cuidado. Porque às vezes a gente sai de uma palestra como essa e fala assim, meu Deus, nunca elogiei meu filho. Senta o menino no sofá, elogio. Fala tudo que nunca falou até hoje. Vai adiantar não, filho. Certo? Outra coisa, não associe o seu amor ao que ele faz. Tirou 10 na prova, por isso que eu me orgulho de você. O dia que ele tirar 5, filho, vai esconder o boletim. Porque você não vai ter orgulho dele mais. Jesus ama a gente incondicionalmente. Se Jesus fosse nos amar pelos nossos acertos, a gente nem aqui estava. Certo? Então você ama independente do que o outro faz de errado. Você ama porque ama. Certo? Então, agora, a gente precisa pensar que muitas vezes, pastor, não sei se passou do horário, nem... quando faz assim, eu fico muito à vontade, hein? Perigo. Adoro falar, então faz assim, eu vou embora mesmo. Então, às vezes a gente pode passar uma mensagem usando palavras que têm quase o mesmo sentido, mas uma é positiva, a outra é negativa. Por exemplo, teimosia e persistência. É bem parecida uma coisa com a outra. Não é igual, mas é parecido. Mas teimoso é um negócio negativo, não é? Mas persistente é bonito, não é não, gente? Não é? Pois é. Quem aqui tem filho teimoso em casa? Pois é, a maioria de nós tem. O sonho de consumo de pai, mãe, professor, é que seus filhos, seus alunos não sejam teimosos. É que você fala assim, não, e ele fala, tá bom. Ele recua, mas não é na realidade, não é isso, né? Mas vamos supor
Graças a Deus, Deus não ouve todos os nossos pedidos, porque senão a gente estava perdido, né? Que a gente não sabe o que pede. Vamos supor que você pedisse e Deus te ouvisse. Você pediu, que não quer ter filho teimoso, você fala não e ele fala, tá bom, eu recuo. Imagina que seu filho faça isso, a vida inteira. Aí quando ele faz 18 anos, ele vai para a faculdade, faz vestibular, perdeu. Aí a vida disse não para o teu filho. E ele aprendeu diante do não que ele faz o quê? Recua. Aí um dia ele vai entrar num concurso para o emprego, tem 5.000 candidatos para 5 vagas. Ele não entrou. A vida falou não de novo. Aí diante do não ele vai recuar. Aí você vai querer ter um filho teimoso. É ou não é? Então teimosia não é uma coisa ruim. Você só não tem que fazer tudo que ele quer, mas não precisa chamar ele de teimoso, porque ele vai achar que insistir com uma coisa está errado. Não está errado ele insistir com uma coisa, está errado você dar porque ele insistiu. Me entendeu? Olha, meu filho quando tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ele queria um brinquedinho que era uma arma. Uma réplica de uma arma, uma arminha de plástico, que saíam as bolinhas. Alguém já viu? Foi do tempo de vocês aí? Pois é, meu filho queria isso, e eu odeio, né? Eu tinha um medo de arma danado. E aí, eu falei que não dava. Um garoto tinha uma arminha daquela, furou o olho de alguém, e eu falei, de jeito nenhum, não quero isso aqui em casa. Só que meu filho começou a discutir comigo, porque ele queria, e eu discutindo os meus motivos, pelo qual eu não queria dar. Sabe, briga de marido e mulher é assim, os dois estão discutindo. Quando um está falando, o de cá está pensando como vai derrubar o argumento dele. Ele não quer acordo, você quer vencer a briga, certo? É assim. E estava assim, eu e ele, a gente queria ganhar. Eu queria ser mais determinado que ele e ele mais determinado que eu. Só que tem um negócio que criança faz, que derruba pai e mãe. A criança fala assim, só eu que não vou ter. Aí você lembra da tua infância humilhada. Sua infância pobre. Certo? Que você queria aquele brinquedo, você não tinha, os outros tinham. E você ficava ali, ó, sendo humilhado por causa daquilo. Aí você pensa, só eu não posso deixar meu filho ser humilhado. Querido, seu filho não vai ser humilhado não, porque a realidade dele é muito diferente da sua. Certo? Mas a gente tem medo, a gente quer socorrer a gente mesmo nos filhos. Aí você quer dar para ele o que você não teve, mesmo que ele não precise. Eu conheço mãe que enche o quarto do menino de brinquedo, que ele olha, não tem nem graça, querido, ele não tem nem vontade de brincar, porque é tanta informação que não interessa mais para ele, certo? Aí ele no aniversário recebe um brinquedinho de plástico lá, que não tem lá, porque a mãe só compra brinquedo caro, ele gosta daquele ali que é diferente. Porque ele ganha demais. Por quê? Porque você quer salvar a sua criança pobre e humilhada. Que você esquece que o seu filho não está passando pela mesma necessidade. Então, meu filho usou essa tática comigo, só eu que não vou ter. Doeu meu coração, lógico. Também tive minha infância humilhada. Então... Doeu meu coração, mas eu segurei firme e continuei brigando com ele. E chegou uma hora que eu falei, esse negócio não vai dar em nada, eu já estou cansada dessa briga. Eu falei, quer saber, vou pegar um chinelo, dou uma chinelada e vou acabar com esse negócio. Aí eu parei, antes de fazer isso, eu orei. Eu falei assim, Senhor, me dá uma luz. Menino, mas aqui, o Espírito Santo está presente o tempo todo. É só a gente clamar por ele. Na mesma hora eu esfriei de um tal jeito, acalmei, veio um bálsamo do céu, derramou sobre meu espírito e a minha mente. E eu olhei para ele com a maior calma do mundo e falei, rapaz, tu é um campeão. Você vai conseguir o que você quiser na vida, porque você é um cara muito determinado. E não perde isso não. É isso aí mesmo que você tem que fazer. Não desiste das coisas que você quer. Lute mesmo, bravamente, por tudo que você quiser, porque você vai chegar onde você quer. Porque determinação é um negócio imprescindível para a gente ser vitorioso na vida. Os olhos dele chegavam a brilhar olhando para mim, falando aquilo tudo, né? Eu falei assim, continua assim, porque é isso aí que você tem que fazer, mas essa arminha eu não dou não.
Acabou ali. Meu filho ficou tão feliz com aquilo que ele ouviu, que você acredita que nunca mais ele me pediu aquela arminha? Hoje ele é adulto, tem mais de 30 anos e ele é militar. Ele conseguiu a arminha dele. Eu achei que eu tinha ganho. Eu perdi feio, viu? Então, queridos, se a gente pedir o Espírito Santo, a gente consegue ter uma direção melhor. Agora, a Bíblia nos ensina a usar a palavra com sabedoria. E uma coisa que a gente não pode fazer, e a gente faz, é colocar culpa na cabeça das crianças. Deus, o diabo, quer que a gente se sinta culpado. Porque a culpa paralisa a gente, deixa a gente num canto acuado, se acusando. Deus quer que a gente seja responsável, que a gente assuma o que fez, se arrependa e mude. Isso é responsabilidade, não é culpa. Mas a gente põe culpa na cabeça de criança, a gente pesa a mente da criança com culpa. Aí tem muitos pais e muitas mães que falam: menino, você está acabando com a minha vida. Menino, eu estou careca por sua causa. Calvície é genético, filho. Criança não tem esse poder. Mas você fala isso. Tinha uma mãe que tinha uma garotinha muito esperta, e essa mãe era daquela chantagista mesmo. Um dia a garotinha chegou para ela, a menininha de 8 anos, aí chegou para a mãe e falou assim: mãe, estou vendo cabelo branco, está nascendo aqui, ó. Você é vaidosa, mas está ficando velha. Aí a mãe aproveitou a chance e falou: sabe o que significa esses cabelos brancos aqui? Desgosto, que você me dá todo dia. A menininha não perdeu tempo, então o negócio está feio, porque o cabelo da vovó está todo branco. Vai mexer com quem está quieto. Outra coisa que a gente faz. Outra coisa que a Bíblia diz, várias passagens bíblicas falam: não temas. Não temas, confia, não é assim? Querido, a gente põe medo em criança. Você educa com medo. Quem não tem autoridade usa o medo porque não tem autoridade. Porque quem tem, dá uma palavra e acabou. Não é não? Você fala não e pronto. Mas quem não tem essa autoridade fica ameaçando. A gente tem tanto hábito de ameaçar, a gente tem tanto hábito de colocar medo em criança, que até a música para a cantiga de ninar a gente põe medo. Boi, 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 boi da cara preta. Não é não? Pegue esse menino que tem medo de careta. Você quer que teu filho durma? Se o boi da cara preta vai pegar ele. Dorme, neném, que a cuca vai te pegar. Vou dormir não, filha. Tem jeito para dormir, não como que eu vou dormir. Certo? E aí ela fecha a história assim: mamãe, papai vai para a roça, mamãe vai trabalhar. Beleza, tô bem, né, gente? Você já imaginou? A cuca vai pegar, o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro. Ô, família amorosa! Mas a gente faz isso com a maior naturalidade do mundo. E muitas pessoas, eu já falei muito em cidade do interior, isso acontece muito. Não vai lá fora não, que o velho do saco te leva. Fui numa cidade de Minas uma vez e descobri que uma criança morreu por causa do velho do saco. A mãe falava todo dia com medo da menina sair. 3 aninhos de idade. Um dia, a menina saiu com a mãe. Tinha um mendigo na rua, com um saco enorme nas costas. A garotinha tinha sopro no coração e ninguém sabia. O impacto de ver o velho do saco foi tão grande que ela já caiu morta. Morreu de medo. Medo mata. Então, a gente precisa entender que não adianta você querer ensinar com medo, gente. Tem gente que quer ensinar a criança botando a correia, um chinelo em cima da mesa. Se não aprender, vai levar uma chinelada. Ele vai ter mais medo da chinelada do que vai ter consciência para aprender. Então, pelo amor de Deus, não é com medo que se aprende. Tinha uma professora que ela era uma pessoa que não tinha autoridade com criança. E ela tinha tanto medo de ser dominada pelas crianças que ela já chegava dentro de sala já colocando terror. Ninguém dava um pio, as crianças ficavam pianinho. Não é por autoridade, é porque ela colocava medo. Aí um dia, ela vai ensinar a respeito das baleias. As baleias são grandes demais, muito maior que o ser humano. Mas a proporção do corpo dela
em relação à garganta. A garganta é muito pequena. Tanto que ela é bem maior que uma pessoa, mas ela não engole uma pessoa. Aí o Luizinho, frequentador assíduo da escola dominical, falou assim: e agora? O Jonas foi engolido pela baleia. Se cai na prova, eu boto o que está no livro de biologia ou na Bíblia. Ele ficou na dúvida e resolveu perguntar. Perguntou, a tia ficou uma arara. O que você está querendo dizer que eu estou ensinando errado? Não, tia, eu só estou dizendo que está na Bíblia. Que Bíblia, menina? A Bíblia, que é a palavra de Deus, está dizendo que Jonas foi engolido pela baleia. Que Jonas é esse? O Jonas, tia, está lá na Bíblia, pelo amor de Deus. E ela falou assim: olha só, põe o que está na Bíblia para você ver se eu não te dou 0. Vou fazer você perder de ano por causa desse Jonas seu. Aí ele falou assim: calma, tia, eu vou botar o que a senhora mandar eu botar. É para botar no livro de biologia? Acabou, eu vou botar no livro de biologia. Um dia eu vou morrer, vou chegar no céu, vou contar com Jonas. Aí eu vou pedir para ele me explicar como é que então o negócio aconteceu. Aí ela ficou brava, falou assim: quem disse que esse Jonas está no céu? E se por acaso ele estiver no inferno? Aí ele perdeu a paciência, falou: nesse caso, pergunta a senhora quando a senhora chegar lá. Outra coisa, querido, que a gente faz, paciência tem limite, até para criança, né, gente? Outra coisa que a gente faz, que a Bíblia diz para não fazer. Jesus chamou 12 homens completamente diferentes um do outro. 12. A personalidade de um não tinha nada a ver com o outro. Jesus nunca comparou um com o outro. Ele respeitou cada um do jeito que era. E a gente compara a criança. Por que você não faz igual ao seu irmãozinho? Por que você não se comporta igual a sua priminha? E isso vai até adulto, tá? Porque eu conheço pais hoje que falam assim: ó, fulano passou no concurso tal. O filho do fulano passou na faculdade tal. Ó, o filho do outro está no emprego tal. Não perde o hábito de ficar comparando. Seu filho acha que você valoriza o outro. E ele não. Isso, querido, vai minando a autoconfiança de uma criança. Então, em nome de Jesus, não compare. Outra coisa que é importante. Quem é que fala mais aqui, hein, gente? Fala para mim aí. O homem ou a mulher, hein? Todo lugar é a mulher que fala mais. Dizem que os homens falam 10 mil palavras por dia. Mulher fala 20 mil quando está calma. Nervosa, não deu ainda para contar. Mas os homens precisam aprender muito com as mulheres. As mulheres precisam aprender muito com os homens. Deus fez diferente para acrescentar, para a gente entender que a gente não está completo. Você não sabe tudo, você não pode tudo, você não consegue tudo. Você precisa do outro que tem coisa que você não tem. E a gente tem que ter humildade para aprender com o outro. Mas como o nosso tempo está corrido, eu só vou poder falar de um exemplo aqui, que a mulher tem que aprender com os homens. Certo? Bom. Oi? Você não gostou? Você queria que fosse o contrário? É porque o contrário tem muita coisa que o homem tem que aprender com a mulher. Por isso que eu vou usar aqui o contrário. Então, vamos pensar uma coisa sobre o falar. Vamos imaginar uma cena assim. Vamos imaginar que seu filho chega, pega o baúzinho dele de brinquedo, brinca à vontade, derrama tudo na sala, brinca à vontade. Quando ele não quer mais brincar, ele larga a bagunça ali e sai para fazer outra coisa. Uma cara de pau do mundo, né? Fez a bagunça e largou para você. É assim que acontece na sua casa? Desse jeito, né, querido? Agora, vamos imaginar que a bagunça está ali e o marido chega para resolver a parada. Aí o marido chega e fala assim: ei, volta aqui, junta tudo e guarda. Os homens podem dizer amém? Agora, se é a mãe que chega, ela já vem enchendo o pulmão de ar. Menino, quantas vezes eu tenho que falar para você não deixar esse brinquedo aqui? Vocês falam que eu falo demais, mas esse mês eu falei 78 vezes e ninguém me ouve. Depois vocês me chamam de neurótica e falam que eu falo demais. Se me obedecesse pela primeira vez, eu não estava aqui igual uma doida falando outra vez. Uma hora eu vou cansar. E a hora que eu cansar, eu vou sumir. Eu vou sair andando, eu vou andar. E eu não volto mais não. E tem mais, querido. Uma hora eu vou ficar doente.
doente nessa casa. E se eu ficar doente, eu vou ser internada. Eu quero saber o que vai acontecer nessa casa aqui quando eu for internada. E eu vou pedir o médico para me deixar 30 dias lá para ver o que vocês vão fazer da vida. Vocês não têm o braço quebrado. Aqui tem 5 para bagunçar e só 1 para arrumar. Tem mais, mas... Aí você pergunta assim, por que meu filho não me atende? Vou te explicar. Você não deu uma ordem. Você teve uma crise existencial. Seu filho não sabe mais do que se trata. Tem tanta informação que o brinquedo é a coisa menos importante nesse negócio. Tem uma mãe que vai fugir de casa. Tem gente que está com o braço quebrado. Tem mãe internada há 30 dias. Como é que vai prestar atenção que vai guardar o brinquedo, querido? Aí sabe o que você faz para fechar essa história? Você vai lá, junta o brinquedo e guarda. É ou não é? Pois é. Agora, a gente tem que aprender a falar menos e direto. Quanto menos você fala, mais a criança acredita em você. E quanto mais baixo você fala, mais ela sabe que o negócio está feio. Certo? Se você gritou, se você fez escândalo, ela sabe que ela conseguiu tirar você do sério. Aí pronto. Aí ela não vai nem ligar, porque sabe que você já descontrolou. Falou baixo, calmo e preciso, acabou, querido. Aí você vai passar firmeza. Certo? Amém, gente? Agora, como a diferença do remédio para o veneno é a dose, como eu já falei, você não pode falar de mais, mas nem de menos. E às vezes a gente fala de menos. Criança cresce, amadurece, e quando você vê, chegou na adolescência, na juventude, e eles estão distantes de você, e você não sabe por quê. Porque passou o tempo e você nunca falou. Você foi deixando eles se criarem sozinhos. Você deu estrutura, mas não deu comunhão. Não conversou, não parou, não sentou, não brincou. Tinha um garotinho chamado Paul. O Paul morava numa casa com os pais, o casal trabalhava numa firma. O Paul ficava em casa todo dia, sozinho com a empregada da casa, que tinha um monte de coisa para fazer e não brincava com ele. O Paul, quando o pai e a mãe chegavam em casa, não tinha vizinho, não estava na escola. O Paul brincava sozinho, quando os pais chegavam, ele ficava doido para que os pais falassem com ele, para tirassem um tempo. E a mãe falava assim, meu filho, calma, eu tenho um monte de coisa para organizar. O pai falava assim, eu estou arrumando a agenda do dia seguinte. Nunca tinha hora para o Paul. Um dia a mãe comprou um telefone, naquela época pouca gente tinha telefone. E o Paul observava uma coisa. Era muito tempo atrás, a mãe dava 3 batidinhas no telefone e dizia, uma informação, por favor. E pedia informação de alguém. O Paul entendeu que tinha alguém dentro daquele aparelho para conversar. E aí um dia, ele martelou o dedo com o martelo do pai, deu uma dor insuportável, um nó na garganta, saiu procurando para ver se tinha alguém para ver ele chorar, porque criança não chora sem plateia, porque é desperdício, né, gente? Precisa de alguém ver. E aí, não tinha ninguém para ver. O Paul lembrou do telefone. Aí ele foi para o telefone experimentar. Pegou 3 batidinhas, informação, por favor. Aí a moça... Ô, meu querido, o que houve com você? O Paul chorou, porque o objetivo era esse, né? Chorou primeiro, e ele contou o que aconteceu, ela mandou ele pegar um paninho de prato, enrolar com gelo no dedo, e conversou 1 hora com ele no telefone. No dia seguinte, na mesma hora, uma informação, por favor, bateu mais 1 hora de papo. Todos os dias, na mesma hora, ele ligava para a telefonista e conversava quase 1 hora. Ela nunca falou que estava ocupada, nunca disse que era o trabalho dela, nunca se mostrou ansiosa. Todo dia ela conversava com ele. Ele entrou para a escola, não tinha ninguém para ensinar o dever de casa. Como é que ele fazia? Uma informação, por favor. O probleminha hoje é assim. Ela ensinava o dever de casa para ele. Quando ele não tinha pergunta nenhuma para fazer, ele falava assim, como é que escreve exceção mesmo? Esqueci. Aí ela sabia que ele queria assunto, mas não tinha problema para resolver. Foi assim até os 9 anos de idade. Ele tinha uma amiga fiel todos os dias. Só não tinha sábado e domingo. Mas de segunda a sexta, ela estava lá dando atenção para ele. Passou o tempo, 9 anos de idade. A família do Paul foi transferida. A empresa mandou ele para outro estado, muito longe. O Paul perdeu contato com ela, porque a telefonista era outro estado, outro lugar. O Paul nunca esqueceu aquela voz. Com 21 anos, ele foi prestar um concurso numa cidade, teve que
pegar um voo que fez conexão perto da cidade onde ele nasceu. Ele ficou 40 minutos no aeroporto esperando o outro avião. Pegou o telefone e ligou para a telefonista. Quando atendeu, ela disse: qual a informação que deseja? A voz era a mesma. Deu um nó na garganta. Paul não conseguiu falar, muita vontade de chorar. E ela perguntando o que ele desejava. Quando ele conseguiu dizer alguma coisa, ele disse: como é que escreve mesmo exceção? E aí ela chorou muito, ele também. E ele disse: eu precisava ligar para você um dia, para que você soubesse que o homem que eu sou hoje, eu devo aquele tempo que você dedicou para mim por dia. Eu não sabia que eu valia mais que o trabalho de alguém. Meu pai nunca largou o que estava fazendo para fazer algo comigo. Minha mãe nunca deixou o que estava fazendo só porque eu pedi alguma coisa para ela. Eu não tinha noção que eu tinha mais valor que a função de uma pessoa. Você largou a sua todos os dias durante quase 5 anos só para bater papo comigo. Eu me senti muito importante e aquela importância me trouxe aonde eu estou hoje. E ela disse: eu te devo muito também. Pedi muito a Deus um filho, Ele não me deu. Mas durante quase 5 anos, Ele me deixou pelo menos 1 hora por dia ter o gostinho de cuidar de uma criança. E os dois combinaram de se ver 1 mês depois, quando ele voltasse. E quando ele voltou e procurou por ela, isso não foi possível, porque ela estava doente e faleceu, não quis contar para ele na época. E os dois nunca se viram, mas eles viveram algo que Jesus ensinou. Gente é prioridade. Você pode ter muitos projetos de vida. Deus não está impedindo você de resolver os seus projetos de vida. Mas você tem que entender uma coisa. Se você realizar tudo o que você quer na vida, 100%, mas você deixou tua família para trás, pode ter certeza, você não venceu na vida. Se você conquistar 50%, mas sua família está junto com você, pode ter certeza, você é um campeão. Amém, querido? Deus espera que a gente cuide das pessoas que Ele colocou aos nossos cuidados. E para finalizar, nós temos que valorizar sonhos. Sonhos são poderosos. Porque um dia alguém sonhou que queria voar, que a gente hoje tem um avião. São sonhos que nos trouxeram aonde a gente está aqui hoje. Só que palavras são mais fortes que sonhos. E palavras destroem sonhos. Uma vez eu estava no meu consultório, uma mulher chegou para mim pedindo ajuda e falou: Elizabeth, não sei o que eu faço. Eu não sei se separo desse homem para cuidar das minhas filhas ou se honro o juramento que eu fiz a Deus no altar, de ficar com ele para sempre. Meu marido é desanimado, meu marido não tem alvo na vida, não tem projeto, não quer que eu trabalhe, ganha muito pouco no emprego que deram para ele. E as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, elas vão precisar estudar, elas precisam de recurso. E ele não quer, e nem quer deixar eu fazer. Eu falei: traz seu marido aqui. Semana seguinte, o marido dela chegou. Quando eu olhei para ele, Deus falou na minha mente, eu ouvi nitidamente, como eu estou ouvindo a minha voz agora, sonho. Audível dentro da minha mente, eu ouvi sonho. Eu fui direto ao assunto. Eu falei assim: só tem um sonho? E ele ficou muito bravo. Ele falou assim: não tenho sonho nenhum. Não quero nada, não sonho nada, não tenho projeto, não tenho nada. Pode mudar de assunto porque eu não quero falar. Eu falei assim: mas Deus falou, eu vou insistir. Eu falei assim: pode ser um sonho de infância, qualquer sonho que o senhor tenha tido algum dia na vida. E ele falou assim: se você falar essa palavra de novo comigo, eu vou sair daqui. O cara tinha 2 metros de altura e 1 de largura. E eu falei: Deus, não vou mexer com ele não. O senhor falou, mas ele não quer corresponder, vou ter que ficar quieta. Aí eu falei: então vamos conversar de outras coisas. Aí conversei de outras coisas, 40 minutos depois, ele falou: lembrei. Eu falei: do quê? Do sonho. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: qual sonho? Ele falou: eu tinha 6 anos de idade. Fui para a escola a primeira vez. A professora botou todo mundo no chão da escola, da sala, e perguntou qual é o sonho que cada um tinha para quando crescesse. Um falou que queria ser médico, advogado, engenheiro, cada um falou uma coisa. E o meu sonho era ser astronauta. E eu falei o meu sonho. E a professora disse de ridículo para baixo, ela me chamou. Que eu era um burro, um imbecil, um ridículo.
um lunático, que eu jamais seria um astronauta na vida. E as crianças juntaram com ela, debocharam comigo por dias e dias e dias e dias. Nunca mais eu sonhei coisa alguma na minha vida. Uma professora, num dia, numa brincadeira, destruiu a vida de uma família no futuro. O que você fala hoje tem repercussão no amanhã, está me entendendo? A gente tem que ter cuidado, porque palavras matam sonhos. Se alguém chegar para você para contar um projeto de vida, um sonho que ela tem, não abra a tua boca para dizer esse negócio não vai dar certo. Porque tem muitas coisas mirabolantes que deram certo, porque Deus fez dar certo. Amém, querida? A gente não pode puxar o tapete de ninguém. E outra coisa, cuidado com os sonhos dos seus filhos. Porque tem muita gente que acha que o filho nasceu para realizar o sonho que ele não realizou. É o pai que queria ser jogador de futebol, bota uma bola no pé do menino, logo que ele fica de pé. É a mãe que não pôde ser médica porque foi cuidar da família, quer que a filha seja. Deus dá o dom, dá o talento, dá a capacidade, diferente um do outro. Com certeza, é porque Deus tem um projeto com aquilo. Não é o seu, é o dele. Então, se você quer que seus filhos sejam felizes, ore junto com eles, para que eles descubram qual é o sonho que Deus tem na vida dele. Amém, querido? E cuidado com a sua visão de mundo. Porque é a nossa visão de mundo, é a nossa visão enquanto cristão, que transforma a gente numa nova criatura. Se você é crente há 10 anos e é a mesma pessoa, você não é nova criatura. Não pode você ter encontro com o evangelho e continuar sendo a mesma coisa. A mesma pessoa ranzinza, a mesma pessoa grossa, a mesma pessoa estúpida. Não pode. Você tem que mudar. Porque se você não mudou, você não teve um encontro com o evangelho. Amém, querido? A gente tem que ter uma visão diferente. A visão da esperança de Deus. Tinha um rei, a última história que eu vou te contar. Tinha um rei que tinha um primeiro-ministro, que é um homem de Deus. Mas esse rei era pessimista demais. Um homem amargo, depressivo, um homem que só pensava no futuro de uma maneira ruim. E aí, o primeiro-ministro era um homem de Deus. Um homem que dizia para o rei assim: majestade, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Em tudo dai graças. Todas as coisas a gente tem que agradecer, mesmo aquilo que a gente não conhece, não entende, porque no futuro a gente vai entender. O rei sentia muita paz com aquilo que aquele homem falava. Colocou ele como primeiro-ministro. O rei não confiava em ninguém, não acreditava em ninguém, mas confiou naquele homem. Colocou ele como braço direito. Só que um dia o rei, mexendo num negócio lá nos instrumentos, cortou o dedo, perdeu o dedo num acidente. Ficou aleijado. E ficou depressivo mesmo. E começou a praguejar. Dizer, a vida não vale nada. Eu sou um rei e tenho 9 dedos. E ficou desesperado por causa daquilo. O primeiro-ministro falou: majestade, um dia você vai descobrir por que você perdeu esse dedo. Mas entenda o que eu estou te falando. Deus sabe de todas as coisas. E aí o rei disse para ele assim: você mentiu para mim a vida inteira. Nem que eu viva 200 anos, o seu Deus tem capacidade para dizer para mim que tem um lado bom de ser um rei aleijado. Mandou prender o primeiro-ministro, falou assim: não confio mais em ninguém, não quero conselho de ninguém e vou aprender a andar sozinho. Prendeu o primeiro-ministro, só que ele tinha um vício de caçar. É aquilo que dava paz para ele, aí para mata caçar. Não levava ninguém com ele porque tinha medo que alguém matasse ele. O único homem de confiança era o primeiro-ministro, era quem ia com ele. Ele falou assim: vou caçar sozinho a partir de hoje. Foi para a mata. Naquele dia tinha uma tribo de índio canibal procurando uma oferta para o Deus de pedra deles. Pegaram o rei, tiraram a roupa do rei e começaram a pintar do pé até a cabeça. Quando chegou na mão, viram que a oferta não prestava porque o homem era aleijado. Mandaram o rei para casa, todo pintado, mas ele foi feliz da vida. Primeira ordem que ele deu: solta meu amigo, porque o Deus dele é poderoso demais. Soltou o primeiro-ministro e falou assim: rapaz, esse Deus teu é muito bom. Não precisou 200 anos, nem 200 dias. Mas eu já entendi. Eu perdi um dedo para que aqueles homens não tirassem a minha vida. Mas eu quero dizer um negócio para você. Seu Deus é esquisito demais, viu? Porque ele me protegeu e eu nem nele acreditava. Agora você
fala dele a vida inteira. Ele largou você abandonado numa masmorra fria, injustamente, durante uma semana. Ele falou que nada, filho. Meu Deus é bom demais. Ele me guardou lá dentro. Porque se eu não estou lá, eu ia caçar com você. E eu tenho meus 10 dedos, né? Então, amado. Olha, eu quero orar com você. Porque nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de fortalecer essa geração. Deus está apostando em nós. Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita que está próximo? A gente tem que se preparar, certo? Então vamos cuidar dessas pessoas que vão precisar de nós. Nós não podemos deixar essa geração ir para o abismo, porque lá fora o mundo está contra ela, você sabe disso, né? Tudo é perigoso hoje. Tudo que seu filho pode olhar, pode ter uma intenção de bagunçar com a cabeça dele. Então você precisa fortalecer ele dentro da sua casa. Até as universidades hoje são um perigo. Então cuidado, fortalece emocionalmente teus filhos, cuida deles. Pede a Deus sabedoria, para que você possa dar a ele o instrumento que ele precisa dentro da sua casa, para que quando ele estiver lá no mundo, o mundo possa não derrubar, porque aquilo que você fortaleceu vai permanecer em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar ali fora para autografar os livros para você. Esse livro vai ajudar muito você em relação aos seus filhos. Pode ter certeza disso. E esse aqui vai ajudar muito você a tirar os nós da sua vida. Esses 2 livros são terapêuticos. É um consultório. Você está levando para a tua casa. Mas eu queria que você baixasse a sua cabeça. Fechasse os seus olhos. Eu queria convidar você a se comprometer mais ainda do que você já se comprometeu. Porque se você está aqui hoje, é porque você é comprometido. Se você está aqui hoje, é porque você sabe da sua responsabilidade. Mas eu quero te fazer um convite especial, para que você dobre, multiplique esse senso de responsabilidade. E diga para Deus: Senhor, pode contar comigo. Porque os filhos que nós estamos cuidando e os netos não são nossos, são de Deus. E Ele confiou em nós. E nós vamos dar conta disso em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Deus. Porque tem um povo aqui, Senhor, que quer viver segundo a Tua vontade. Que quer aprender com a Tua palavra, que quer crescer contigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, derrama a tua unção sobre nós, nos dê sabedoria vindo do alto, Senhor, nos faça olhar para nossos filhos e nossos netos, Senhor, sabendo que eles são do Senhor, são joias preciosas do Senhor. Nós não sabemos quem eles serão no futuro, mas podem ser pessoas que vão mudar a história, e eles vão precisar da força que nós vamos transferir para eles, em teu nome, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nos dê paciência, calma, sabedoria, instrução, entendimento, para que possamos passar para nossos filhos a segurança de que eles estão vendo em nós representantes do Senhor aqui na terra para cuidar deles. Que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre a nossa casa e a nossa família. Que seja um lugar de paz, um lugar que a gente goste de voltar para Ele. Um lugar seguro, um lugar onde a gente sinta que a gente está protegido do mundo ali dentro. Que a graça do Senhor esteja sobre os nossos lares, estendida a nossos filhos. Aqueles que têm os filhos casados, que estão distantes. Que essa bênção se estenda a eles, à casa deles, aos seus netos, a toda geração depois de você. Em nome de Jesus nós declaramos essa bênção para a nossa casa e para toda a nossa descendência. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, querido.